Boa noite, Pó dos Ferros. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco no dia de hoje, 26 de julho de 2016. Dia este que preparou o Senhor para glorificar o seu nome através de nossas vidas. Eu creio que muitos têm acompanhado mundo afora, ou pelos noticiários mundo afora, o que tem ocorrido em alguns países, o que alguns países têm sofrido com o terror. Na sexta-feira, um jovem de 18 anos executa algumas pessoas na Alemanha. Num domingo, um homem-bomba se explode em Nuremberg, na Alemanha. Também no domingo, um franco-atirador resolve matar alguns adolescentes em uma boate para adolescentes. E no dia de ontem, um japonês maluco mata mais algumas pessoas no Japão. Nós estamos vivendo o tempo que Jesus profetizou, em que o amor das pessoas esfriaria e que as pessoas passariam a ser sem afeto um para com os outros, um para com seus semelhantes. Porque nós vimos que hoje em dia as pessoas estão tão sem afeto, tão sem amor, que elas têm matado o seu semelhante a troco de nada. Simplesmente mata por prazer, simplesmente mata porque tem o prazer em matar, ou por causa de alguma devoção religiosa. Mas nós estamos vivendo exatamente o tempo em que Jesus profetizou que as pessoas teriam o seu amor se esfriando. E isso aponta para que as palavras de Jesus são verdadeiras e elas estão se cumprindo em nossos dias, diante dos nossos olhos. Alguém pode imaginar que o homem é mau desde que ele existe. Tudo bem, você tem a liberdade de pensar desta maneira, mas eu quero atentar para esta questão, amados. Nós estamos vivendo um tempo em que Jesus profetizou que de fato o amor das pessoas esfriariam e que uns matariam-se os outros. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos, está acontecendo em nossos dias. E Deus tem permitido que todas essas coisas aconteçam e que nós possamos ver que a palavra dele se cumpre. É como se fosse um sinal de alerta, um sinal vermelho dizendo: olhem para isso, eu estou permitindo que essas coisas aconteçam para que vocês abram seus olhos, atentem-se para o que eu falei e saibam que o que eu falei está se cumprindo. Sabe, muitas vezes Deus está falando conosco através dessas notícias que nós vemos. Quando você vê um pai matar um filho ou um filho matar o pai, nós nos escandalizamos com isso. Mas Jesus falou que nos últimos dias haveria esse esfriamento de amor, que o pai lutaria contra o filho e contra a mãe, que a nora lutaria contra a sogra e a sogra contra a nora. Jesus falou que essas coisas aconteceriam. Hoje, 2 terroristas entram dentro da igreja católica na Normandia e degolam um padre. Parece que as pessoas elas perderam o amor. Tudo bem, eles eram terroristas, eles eram religiosos, mas você vê até que ponto a pessoa chega a achar que matando outra e se matando em seguida ela irá alcançar a salvação, quando Jesus na verdade ensinou que nós alcançaremos a salvação fazendo a vontade de Deus, que é mandar o próximo como a si mesmo. Nós estamos vivendo o tempo em que o amor tem esfriado. E Deus tem nos dado um alerta, dizendo: olha, preste atenção nesses sinais, percebam que tudo isso que está acontecendo é permissão minha para que vocês se atentem que minha palavra tem se cumprido. E você pode perguntar: que Deus mau é esse que permite que essas coisas aconteçam? Amados, Deus não é mau. Deus não é mau. Pelo contrário, Deus é justo. E Deus permite com que o homem se entregue aos seus
desejos carnais, a sua depravação, permite com que o homem se autodestrua, ainda que para que seja, para nos dar um alerta, que o Filho dele está voltando e que sua palavra está se cumprindo, porque Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Antes de entrar na mensagem de hoje, gostaria de fazer uma oração, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude, pedindo ao Senhor que Ele eleve os nossos corações a Ele, que Ele, oi Malinha, que Ele prenda a nossa atenção a Ele, que Ele nos tome para si na noite de hoje. Senhor Deus e Pai, Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo, eu entro em Tua presença em oração neste momento. E quero Te pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas e as falhas do povo desta cidade. Peço ao Senhor que o Senhor abra o nosso coração e nos faça entender, Senhor, o que Tu queres falar por meio da Tua palavra. Pois a Tua palavra é perfeita, Senhor, e ela é capaz de convencer o pecador do seu pecado. Então, Senhor, toma o nosso coração para Ti esta noite. Fala profundamente conosco, nos mostrando o que Tu queres, nos mostrando a Tua vontade, nos mostrando o Teu amor por meio do Teu Filho Jesus Cristo. É isso que eu peço ao Senhor, e desde já agradeço, pedindo que o Senhor tome a frente de tudo esta noite, para que Teu nome seja glorificado. É isso que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Pois bem, amados, eu queria falar hoje acerca de algo muito importante e bem interessante, que poucos de nós nos atentamos para isso, que é a nossa inclinação para praticar a maldade. Nós, descendentes de Adão, nós temos uma facilidade imensa de termos a inclinação para aquilo que é mal, para aquilo que desagrada a Deus. Quando Adão caiu no jardim do Éden, Deus sentenciou para ele uma sentença de morte, e que consequentemente os seus descendentes também teriam a mesma sentença que ele. A sentença que Adão recebe também serviu para toda a sua descendência. E todos aqueles que vieram depois de Adão, eles tinham em si uma natureza que era tendenciada ao mal, uma natureza que é tendenciada a praticar o que desagrada a Deus. Então, chega um determinado tempo em que a maldade do homem se torna por demais praticada. O homem, ele só sabia pensar na maldade. O homem praticava maldade desde sua meninice. É isso que Deus fala a Noé no capítulo 6 de Gênesis. Então, andando um pouco mais para frente na Bíblia, chega a época de Moisés. Então, quando chega a plenitude dos tempos de Moisés, o Senhor, Ele dá para Moisés leis, que a partir daquele momento marcaria e determinaria que tais coisas que o homem praticasse seria infrações contra a vontade dele, seria crimes e delitos praticados contra a lei de Deus. E nós sabemos quais são esses mandamentos. Nós sabemos os 10 que fazem parte do nosso conhecimento, daquilo que nós conhecemos pelo o que é a vontade de Deus. Nós conhecemos os 10 mandamentos básicos, que é amar Deus sobre todas as coisas, não usar o seu nome em vão, não fazer imagens nem escultura, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar a mulher do próximo. Esses são mandamentos espirituais e morais que Deus deu ao ser humano, deu a Moisés.
É como se esses mandamentos fossem as nossas leis civis. Quando um homem quebrava ou infracionava uma dessas leis, Deus o punia de forma adequada, de acordo com sua prática. Então, quando Deus ele fala, honra teu pai e tua mãe, e você não honra, Ele te pune. E o que eu mais acho engraçado, o que eu mais acho interessante e lindo, é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele escreve algo muito lindo. Ele escreve as seguintes palavras acerca do 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Porque pai e mãe é a herança que Deus deu ao ser humano. Então ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Ou seja, quando um filho honra seu pai, honra sua mãe, quando um filho obedece seu pai, obedece sua mãe, Deus honra esta pessoa, prolongando os seus dias sobre a face da terra, permitindo com que ela viva muitos anos. Mas se alguém desonra seu pai e sua mãe, a sentença de Deus para tal pessoa já é clara: ela viverá poucos dias sobre a face da terra, porque ela está sobre maldição. A ira de Deus está sobre esta pessoa. Quando Deus diz não matarás e uma pessoa mata, existe uma sentença no livro de Levítico. E principalmente quando Deus fala a Noé, quando Deus fala que nunca mais destruiria o homem por meio do dilúvio, Deus diz uma coisa bem interessante a Noé. Deus diz: aquele o qual derramar o sangue de um homem terá o seu sangue derramado. Na lei levítica era a mesma coisa. Quando alguém matava outra pessoa e essa pessoa não se escondia, o parente mais próximo do indivíduo que foi morto e se vingava da morte do seu irmão. Quando a Bíblia fala não levantarás falso testemunho, ela está defendendo ou nos dando o conhecimento que perjurar, mentir, levantar uma notícia falsa, um perjúrio contra alguém, caberia uma punição. E a punição era ressarcir uma pessoa, pagar uma indenização. Ou seja, todas as leis que Deus criou, Ele criou para alertar o homem que tais coisas eram erradas e que, se caso ele falhasse em cumprir esses mandamentos, ele seria punido. Mas Deus instituiu essas leis para que o homem ele tivesse uma conduta moral correta e também tivesse o temor do Senhor em seu coração. Entretanto, as coisas não foram bem assim. Quando Deus instituiu as leis, os homens até a cumpriam, alguns não conseguiam cumprir, e Deus os punia, e os tais ofereciam sacrifícios a Deus. Mas Deus, vendo que o homem por si só não conseguia entender e cumprir suas leis, Ele manda o seu filho como exemplo de pessoa para nos ensinar que é possível sim fazer a vontade de Deus obedecendo os seus mandamentos. Isso é lindo, porque Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o amado de nossa alma, foi o exemplo perfeito de ensino que é possível sim alguém fazer a vontade de Deus. E eu quero entrar nas Escrituras a partir de agora e ler algo interessante para vocês, que se encontra em primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, que era discípulo
de Paulo. E Paulo foi um mega discipulador. Eu creio que os homens que tiveram a graça de serem ensinados por Paulo se tornaram discípulos irrepreensíveis, porque Paulo, ele foi um dos maiores apóstolos que já pisou sobre a face da terra. E Paulo, ele era um fariseu, um doutor da lei, um dos homens que ensinava a lei de Deus para o povo de Israel. E eu acho interessante como Paulo aborda a questão da lei para nós cristãos, nós pecadores, nós que padecemos da graça de Deus e que precisamos compreender o porquê dos mandamentos e o porquê que Deus quer que a gente cumpra tais mandamentos. Paulo, a partir do verso 8, ele começa a dizer as seguintes palavras: sabemos, porém, que a lei de Deus é boa, se alguém usa dela legitimamente. Olha só o que é que Paulo fala. Paulo fala que a lei de Deus é boa. Por que a lei de Deus é boa? Porque ela revela ao homem a vontade do coração de Deus para nós. A lei de Deus é boa porque Deus revela através de sua lei, de seus mandamentos, a conduta moral que o homem deve ter para agradar o seu coração. Mas Paulo, ele fala algo interessante: para alguém que usa dela legitimamente. O que é que Paulo quer dizer com isso? A lei de Deus é boa para aqueles que cumprem ela, não somente por cumprir, mas cumprem ela porque amam e temem a Deus e amam a sua lei. Porque Deus dá ao homem o conhecer do seu coração por meio das suas leis. E Paulo fala qual é a vontade de Deus, qual é a conduta que Deus quer produzir no homem e o porquê que ele escreveu os mandamentos. Ele fala que a lei de Deus é boa para aqueles que usam dela legitimamente, porque elas se tornam pessoas de padrão perfeito diante do Senhor. E Paulo, ele agora começa a falar acerca da lei de Deus. No verso 9 ele diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Paulo, ele diz que a lei não é feita para aqueles que são bons, para aqueles que praticam a bondade, mas a lei, ela foi feita para os pecadores. E olha, não existe ninguém sobre a face da terra que não seja pecador. Não existe ninguém sobre a face da terra que não cometa pecado. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, que não erre contra Deus. Então, a lei de Deus é para todos nós. É para nos alertar acerca de nossas atitudes e as consequências. A lei de Deus é boa para aqueles que usam dela legitimamente. Sabe, pois disto, que a lei não foi feita para os justos, mas para os pecadores. E nós somos pecadores. Não existe ninguém que não peque. A lei, ela serve como um sinal vermelho para alertar o homem: você só pode ir até aqui. Se você atravessar essa linha vermelha, você erra, você está cometendo delito, você está pecando contra Deus. Então Paulo, ele começa a falar assim: a lei foi feita para os injustos, para os obstinados. A lei foi feita para os injustos. O que significa uma pessoa injusta? Alguém que não pratica a justiça, alguém que ama a maldade, alguém que não gosta de fazer o que é certo. A lei foi feita para esse tipo de pessoa. A lei também foi feita para os obstinados. O que significa uma pessoa obstinada? O que é uma pessoa obstinada? Uma pessoa obstinada é uma pessoa teimosa, uma pessoa que não obedece, uma pessoa que não se sujeita à autoridade, uma pessoa que não está debaixo de servidão.
é uma pessoa obstinada, que não tem regra, uma pessoa teimosa. Para os ímpios, o que é ímpio? Alguém que pratica maldade, alguém que não tem amor, alguém que não pratica o que é correto. Isso é uma pessoa ímpia, uma pessoa que chama palavrão, uma pessoa que xinga, uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata. Ela é uma pessoa ímpia. E pecadores, ou seja, isso despreza explicação. Para os profanos, a lei foi feita para os profanos. O que é profano? O profano é alguém que ultraja aquilo que é santo. Profano é alguém que, um exemplo, blasfema Deus e o seu nome. Uma pessoa profana é aquela que não reverencia a palavra de Deus e aqueles que ensinam acerca dele. Uma pessoa profana é aquela que, ainda que alguém fale de Deus, ela rejeita todo e qualquer ensino acerca de Deus. Isso é uma pessoa profana. Uma pessoa profana é alguém que, ainda que conheça as escrituras sagradas, ainda que conheça um pouco acerca dela, mesmo assim a escarnece. Isso é uma pessoa profana. É alguém que despreza a Deus. Ela foi feita para os irreligiosos, pessoas que são contra a religião. Pois a religião, ela liga o homem a Deus, é um meio de levar o homem a Deus. Mas não é qualquer religião, é a boa religião, é o Cristo, a verdadeira religião. A lei de Deus foi feita para os matricidas. Quem são os matricidas? São homens que matam mães, e patricidas, homens que matam pais. A lei foi feita para esses homens. A lei foi feita para os homicidas, homens que praticam o assassinato. Para os fornicadores, ou seja, para aqueles que se prostituem. A lei foi feita para aqueles que usam seu corpo em atos sexuais ilícitos. E para os sodomitas, homens que praticam relações sexuais com outros homens. Foi feita para os mentirosos e para os perjuros. Para tudo que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado e aquele que me foi confiado. Paulo, ele fala que a lei, ela foi dada a conhecer ao homem para esclarecer qual é a vontade de Deus e os limites que Deus coloca na vida ou na conduta moral humana. Então, se ele diz, é errado mentir, você não pode mentir. Se ele diz que é errado matar, você não pode matar. Se ele fala que é errado você se relacionar com outro homem, você não pode se relacionar com outro homem. Se ele diz que é pecado você trair sua esposa, você não pode atravessar essa linha. Existem essas questões. Deus, ele pôs limites. Deus, ele pôs mandamentos que diz até aqui, e se vocês ultrapassarem, vocês estão pecando. Lembra quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso? Ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Quando Deus, ele colocou ordenanças e mandamentos, ele estava fazendo com que o homem conhecesse um pouco do que era o céu na terra, para que o homem conhecesse um pouco do que acontece lá entre nós, desde que nós cumpríssemos os seus mandamentos. Mas o homem, como eu falei, sempre teve a tendência a praticar o que é errado.
O homem sempre foi obstinado em fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas eu posso te dizer uma coisa: existe uma briga dentro do homem entre agradar a Deus e entre agradar a carne. De que forma? O espírito do homem anseia pelas coisas de Deus, mas a alma que é de onde vem nossos sentimentos, que é de onde vem os nossos sentidos, ela anseia por coisas terrenas, ela anseia por coisas que desagradam a Deus. Então, existe essa briga. E essa briga existe porque na alma do homem existe uma mancha chamada pecado. E esse pecado, ele foi colocado lá por causa que um dia Satanás tentou Adão. E essa marca vem de geração em geração, até que um dia nasceu de uma virgem um homem chamado Jesus. E este, em sua conduta moral humana, cumpriu a lei por completo, agradando o coração de Deus, oferecendo-se como sacrifício perfeito, para que nós tivéssemos Ele como exemplo. Sabe, quando Jesus morre por nós, era para nos redimir de nossos pecados, era para que nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos justificados. E a justificação é um termo interessante, porque é um termo usado em direito. Se Deus fez mandamentos, e ele funciona como lei nos céus, se nós quebramos esses mandamentos, se nós ultrapassamos os limites que Deus impôs, nós estamos cometendo crimes, estamos pecando, estamos infracionando a lei. Então Cristo, quando Ele veio e morreu por nós, Ele veio nos justificar, Ele veio nos redimir de nossos pecados, Ele veio nos libertar dos nossos vícios. E nós, que outrora éramos pessoas condenáveis, outrora nós que éramos pessoas totalmente reprováveis, por meio do sacrifício de Cristo, nós somos justificados. É como um advogado que apresenta a defesa diante de um juiz, e o juiz diz: está justificado, este homem foi justificado, porque Cristo cumpriu a lei. E se eu creio em Cristo, os meus pecados são perdoados, Deus me justifica. Mas como a Bíblia explica, ou como a Bíblia expõe o homem que vive em seus pecados? A Bíblia expõe o homem que vive em seus pecados como uma pessoa morta, ainda que esteja viva. É como se fosse o seguinte: eu falo, eu bebo, eu como, tenho todos os sentidos naturais, mas a minha alma, ela está sentenciada à morte por causa do meu pecado. Sabe, existem muitas pessoas que estão vivas na matéria, mas mortas na alma, mortas no espírito, porque desprezam a Deus e seus mandamentos. E Jesus, Ele veio exatamente para isso: perdoar os nossos pecados, fazer o nosso espírito ansiar pelas coisas de Deus, e fazer com que a nossa alma fosse mortificada para o pecado, para que o Espírito de Deus pudesse viver em nós. Então, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele escreve algo lindo, maravilhoso, que cada vez que eu leio, eu fico maravilhado com as palavras que Paulo descreve, ou nos descreve nesse texto. Porque enquanto não conhecíamos a Cristo, e Ele destinou esta carta aos cristãos de Éfeso, aqueles cristãos eram convertidos a Jesus, eles outrora adoravam os deuses pagãos, outrora eles serviam aos deuses gregos nos seus templos, em suas orgias, em suas beberrices. Mas ouvindo a palavra redentora de Cristo, eles abandonaram toda idolatria. Paulo diz as seguintes palavras para o povo de Éfeso:
Ele vos vivificou. Que palavra linda! Ele vos vivificou. Traduzindo, Ele vos deu vida. Os efésios, outrora, como adoravam os deuses pagãos, estavam mortos em seus pecados, pois eles quebravam o mandamento de Deus, que era: não terás outros deuses além de mim. E eles tinham outros deuses. Se eles cometiam um pecado, eles estavam errando contra Deus, estavam mortos em seus pecados. Mas quando eles creram em Cristo, por meio da fé em Cristo, Ele deu vida aos efésios. É como se fosse o seguinte: eu estava morto, mas a fé em Cristo me fez viver. Isso é lindo, porque as pessoas acham que é a fé em qualquer coisa que me faz viver, ou que faz alguém viver. É somente a fé em Cristo Jesus que faz o homem viver. É somente a fé no Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, que dá a verdadeira vida ao homem. Porque essa vida terrena, ela é passageira. Estamos hoje de pé, amanhã podemos tombar dentro de uma cova de 7 palmos e cairemos no esquecimento. Mas Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Porque chegará um dia em que os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus, Ele me dá 2 vidas. Uma vida boa na terra, cumprindo seus mandamentos, amando ao próximo. Ainda me dá esperança de vida eterna quando eu morrer e Ele me chamar à ressurreição. Só Jesus faz isso. Nenhum outro Deus. Nenhum outro. Então Paulo diz: Ele vos deu vida, Ele vos vivificou. E Ele diz: vós que outrora estáveis mortos em ofensas e pecados. Ou seja, as práticas que nós cometemos, que vão contra a vontade de Deus, me faz ser um morto espiritualmente, ainda que eu esteja vivo, ainda que eu fale. Eu vou te dar exemplos. Os traficantes, eles estão vivos, mas para Deus eles são mortos. As prostitutas aparentemente estão vivas e bem vivas, mas no olhar de Deus elas estão mortas. Os homens que praticam a maldade em si, aparentemente estão vivos, ganham dinheiro fácil, mas para Deus eles estão mortos. Mas quando Cristo entra na vida deles, eles passam a ter vida, e vida em abundância. Ou seja, não adianta eu viver 20, 30, 40, 100 anos e viver sem Jesus. É a mesma coisa que estar de pé, morto. Alguém que foi mumificado, alguém que foi empalhado, está de pé, mas na visão de Deus é um morto. Paulo continua dizendo: vós que outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Lembra da manchinha que eu falei que todos nós, seres humanos, temos na alma? Essa manchinha foi provocada pelo pecado, e o pecado veio por meio de Satanás, e nós muitas vezes somos induzidos ao erro por espíritos enganadores, espíritos malignos. Alguém pode dizer assim: mas os espíritos estão no inferno? Não. Paulo, no capítulo 6, no verso 12 de Efésios, ele diz assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra os espíritos que residem nas regiões celestiais. Se Deus nos desse a oportunidade de ter os olhos espirituais abertos, nós veríamos essa praça cheia de demônios.
enganando pessoas, levando pessoas ao pecado. E nós veríamos anjos lutando para que esses tais demônios não matassem tais pessoas. Se você está vivo hoje, meu irmão, tem uma coisa em mente: um anjo do Senhor o protege. Existe o Salmo 34, verso 7, se não me falha a memória, diz assim: o anjo do Senhor habita ao redor do que o teme e os livra do mal. Hebreus 2 fala que os anjos são espíritos ministradores, ou seja, espíritos que estão ao nosso favor para nos proteger. Nesse momento existe uma briga no mundo espiritual entre o bem e o mal para tomar a nossa vida. Porque enquanto estamos em pecados, estamos mortos, e se morremos em pecado, iremos para a vergonha e desprezo eterno, a saber, o inferno. Mas Deus, que ama o ser humano, muitas vezes envia um anjo para dar livramento, para proteger aquela pessoa, não permitir que ela pratique o mal, não permitir. Olha, vou te dar um exemplo. Satanás, quando ele tenta Jesus no deserto, ele leva Jesus até o alto de uma montanha, no pináculo do templo, a torre mais alta do templo, e manda Jesus olhar para baixo e diz: joga-te daqui para baixo, e ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. As pessoas se suicidam não é porque elas querem, amiga. Existem demônios tentando as pessoas a se suicidarem. Jesus foi tentado a se matar. Jesus, ele foi tentado a se suicidar. Só que Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Pessoas que outrora, ou que nesta hora, estão praticando atos imundos, elas estão praticando porque espíritos a influenciam por causa do pecado, por causa da maldade que há em nosso coração. Nós já somos maus, e Satanás ainda envia demônios para nos fazer cada vez mais pecar, distanciarmos-nos de Deus e acharmos que para nós não há mais jeito. Mas há sempre um jeito, desde que nós nos voltemos para Jesus e Ele nos salvará. Estamos sempre tendenciados a praticar o erro. Estamos sempre tendenciados a errar contra Deus, porque dentro de nós existe o pecado, e ao nosso redor existem espíritos que nos levam a pecar. Mas Paulo continua dizendo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Olha só que coisa interessante. Paulo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e com amor, que muito nos amou, enquanto nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. Como foi que Deus nos amou? Dando seu Filho por nós, e nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. A palavra pecado para muitos soa como algo normal. Hoje em dia falar de pecado é comum, mas se nós soubéssemos que o pecado, essa maldita palavra e esse maldito ato nos separa de Deus, nós temeríamos Ele. Nós choraríamos e pediríamos: Deus, não nos deixa mais pecar, para que a gente não se afaste de Ti, para que nós não sejamos separados. Porque o que separou Deus de Adão foi o pecado. Adão pecou, Deus expulsou Adão do jardim. Então Deus nos amou enquanto nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, e Ele nos vivificou juntamente com seu Filho. E Ele diz: e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fazendo assentar em lugares celestiais. Paulo aqui, ele já dá uma profecia. Paulo diz: Ele nos ressuscitou
juntamente com Cristo, ou seja, Ele nos deu vida com Cristo. Agora, Ele nos deu o sentido da vida, Ele nos fez ver o que realmente é viver e viver para Deus. Mas depois Ele repete, e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez sentar em lugares celestiais. Sabe o que é que Ele está dizendo? Na ressurreição dos mortos, vocês que morreram em Cristo herdarão lugares no céu. Vocês que foram libertos do pecado receberão lugares no céu. Lugares celestiais, Deus prometeu. Para nos mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo. Deus fez isso para mostrar o quanto Ele é bom e o quanto Ele é rico em misericórdia. Sabe por quê? Porque toda a riqueza que Ele tinha, o seu bem maior, Ele não hesitou em dar para nos obter de volta. Quando Adão pecou, Adão passou a ser inimigo de Deus, passou a estar sob possessão de Satanás. E todos os homens que vieram sobre Adão também passaram a ser propriedade de Satanás. Mas Deus foi quem criou o homem. Então Deus envia Jesus Cristo para morrer por nós, como prova de seu amor. E para você ter uma ideia aqui, era um preço de resgate. Quando Jesus vai para a cruz e morre e diz: consumada está, Ele estava dizendo: Deus, a dívida que Adão criou está sendo paga. Jesus estava nos resgatando de volta para Deus. Jesus estava nos levando de volta para Deus por meio da sua morte. E isso era uma forma de Deus mostrar no século vindouro, ou seja, no mundo que há de vir, ou seja, o reino dos céus, o amor com que Ele muito nos amou em Cristo. O amor que Cristo demonstrou por nós foi tal que Ele não hesitou em morrer. Ninguém faria isso. Ninguém faria isso por nós. E Paulo continua: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as obras boas, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sabe, nós falamos no início acerca da lei, certo? Que Deus deu os mandamentos para que nós seguíssemos, para que nós soubéssemos qual era a sua vontade. E o que é que acontece? Ele manda seu Filho unigênito. Jesus cumpre a lei para que sirva de nós como exemplo, para que a gente entenda qual é a vontade de Deus. Ele morre, nos leva para Deus, e a partir de agora, todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus têm a capacidade, por meio do Espírito Santo, agora cumprir os mandamentos de Deus. E no século vindouro, ou seja, no reino dos céus, ser participante da vida eterna, juntamente com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, porque nós não éramos merecedores disso. O que a gente merecia era a condenação e o desprezo. Mas Jesus, Ele nos deu vida, e vida em abundância, vida eterna, vida sem fim. Quando o reino dos céus se manifestar, Cristo nos tomará para si como propriedade sua e nos dará vida e vida eterna. A vida que nós temos agora é apenas uma sombra do que há de vir no céu ou no inferno. Mas para aqueles que estão em Cristo, o que lhe espera é algo eterno, é algo inefável. Para aqueles que o amam, Ele tem um reino de glória. Mas para aqueles que os desprezam, Ele fala que existe um lugar
que foi criado para Satanás e seus demônios, aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca para de comer, a saber, o inferno. Sabe, as pessoas falam algo interessante: não, Deus é amor, Deus me ama, ainda que eu esteja errado, Deus me ama. É verdade, Deus te ama, mas Ele vai punir o teu pecado. E se tu morrer no teu pecado, Ele vai te lançar no inferno. Alguém pode dizer: mas Deus é amor, Pedro, como é que Ele pode me lançar no inferno? Eu quero dizer que o inferno é uma espécie de sinal vermelho que Deus nos dá, para que a gente não erre, para que a gente não use de abuso da sua graça para viver pecando. Porque quando Jesus, quando ele vinha falando de amor, de fato, Ele amou. Mas Ele nos amou dando um alerta que se nós fracassássemos, haveria um inferno. E o desenho que Ele faz do inferno não é nada legal, porque Ele diz que o fogo lá nunca se apaga e o bicho nunca para de comer. Já imaginou alguém queimando em grande combustão eternamente? E enquanto essa pessoa queima dia e noite no inferno, ela vai sentir sede, não vai ter água para beber. Ela vai sentir fome, não vai ter nada para comer. Ela vai sentir cansaço, não vai ter como descansar. Porque o fogo nunca vai deixar de consumir aquela pessoa, porque um dia ela desprezou a Cristo e a salvação que havia nele e que há nele. Alguém já pegou uma carne putrefata, ou seja, podre, e via aqueles bichinhos comendo, não é nojento? Jesus, Ele disse que no inferno as pessoas serão comidas por bicho. Aí alguém vai dizer: mas que Deus mau é esse? Não, Deus não é mau, Deus é justo. O homem é quem é mau. Foi o homem que pregou Jesus lá na cruz. Foi o homem quem deu origem às principais coisas maquiavélicas que você possa imaginar. Foi o homem. Mas Deus é amor, e Ele mostrou o seu amor enviando o seu Filho para morrer por nós. E eu acho tão lindo que Paulo fala: Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. Em outra passagem, em Romanos 5, ele diz: Ele nos amou enquanto ainda éramos fracos e seus inimigos. Deus, Ele nos amou. E Deus tem me amado porque Ele tem permitido eu ter oportunidades de poder pregar a palavra dEle. Isso é amor dEle. Deus, Ele tem te amado porque quer queira ou não, você querendo ou não, tem me ouvido aqui, alguma coisa tem mexido em você, cara. Isso é uma forma de Deus te amar. Ainda que você não goste do que eu falo, até o fato de você não gostar é Deus provocando o seu pecado, mostrando que você de fato está errado e que precisa mudar o rumo da sua vida. Sabe como foi que eu percebi que Deus tinha algo para fazer em mim? Foi a partir do momento em que algumas pessoas começaram a querer me evangelizar e aquilo que elas faziam me incomodava. Por que me incomodava? Porque o pecado habita em mim. E eles falavam de santidade, de ser santo, e eu era mau e não queria saber da bondade que eles ensinavam acerca de Deus, por meio de Deus. Então isso mostrava que se eu não tinha capacidade de ouvir alguém falar de Deus, eu não amava Deus. Mas a partir do momento em que eu pude perceber que eu estava errado, eu resolvi mudar o curso da minha vida. Sabe por quê? No fundo, a gente tem medo de um dia morrer e não saber para onde vai a nossa alma. Existem pessoas que dizem: eu não tenho medo de morrer, até a hora que a morte chega e bate aquela dúvidazinha: para onde eu vou, cara? Nessa hora, a gente chama pela mãe. Nessa hora, a gente pensa em quem supostamente poderia fazer alguma coisa para nos salvar. É diante da morte, é diante da provação que nós nos apegamos a Deus.
Então, quando as pessoas me evangelizavam e eu não queria saber de ouvir falar de Deus, com o passar do tempo, quando eu comecei a ler a Bíblia e não foi influência de ninguém, foi algo espontâneo, eu pude ver o quão errado eu estava e quão certo estavam as pessoas que queriam o meu bem falando de Deus para mim. Porque eu comecei a estudar a Bíblia para criticar e acabei aprendendo. Eu estava estudando a Bíblia para achar erros e não achei. Estava lendo a Bíblia para poder criticar a igreja a qual fazia parte, que na época era a romana. E Deus me mostrou coisas que me fizeram me apaixonar por isso que está escrito na palavra. E já são 6 anos. 6 anos que o Senhor tem me conduzido. Ainda que cheio de falhas, cheio de fraquezas. São 6 anos. Eu comecei essa caminhada aos 16. Hoje eu tenho 23. Já são 6 anos que o Senhor tem me conduzido. 6 anos. E é por amor dele. Porque ele me amou quando eu ainda era seu inimigo. Ele ama você, você ainda sendo inimigo dele por causa do pecado que habita em você. Mas Jesus, ele pode te libertar do teu pecado. Ele pode libertar do teu vício e fazer você ser um filho de Deus. Fazer você ser alguém que Deus pode usar. Alguém pode falar assim: olha, fulano de tal bebia, fazia um monte de coisa errada. Depois que virou crente, agora só quer ser o certo. O apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja do primeiro século. Mandou matar vários cristãos do primeiro século. Ele foi um dos caras que mandou matar o primeiro mártir da igreja, Estevão. E Deus, mesmo assim, o chamou e fez dele o maior apóstolo que a terra já viu. Olha só o que é que Paulo escreve. Olha só o que é que Paulo escreve em 1 Timóteo. Paulo escreve as seguintes palavras: eu dou graças a Deus que tem me conformado a Cristo, nosso Senhor, porque teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que antes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz na ignorância, e graças ao nosso Senhor, que superabundou-me com fé e amor que há em Cristo. Esta palavra é fiel e digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Paulo, ele fala: eu fui perseguidor, eu fui blasfemo, eu fui assassino, mas Cristo me amou. E ele faz questão de dizer: e esta palavra é fiel e digna de aceitação, que Cristo veio morrer pelos pecadores, do qual eu sou o pior. Se você critica alguém que se converte, olha para Paulo, escritor de 12 epístolas no Novo Testamento, o maior apóstolo que já andou sobre a face da terra, o maior pregador que a terra já viu, o homem que dedicou sua vida inteira a Deus, e no dia em que estava prestes a morrer, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O homem que falou essas lindas palavras, um dia foi perseguidor, um dia foi matador, um dia foi assassino, mas Deus o alcançou, porque Deus o amou, e o amou muitíssimo, muitíssimo, assim como Ele ama a mim e a você.
Que Deus nos ajude, que Deus nos dê misericórdia e que Ele alcance a nossa alma, que Ele alcance a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, Santo de Israel, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade e nos tornarmos quem Tu queres que sejamos. E desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.